Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Será sepultado no final da tarde desta quarta-feira, em Quixadá, o corpo do ex-deputado estadual Everardo Silveira, também ex-prefeito daquele município da região central cearense. Por conta da morte de Everardo Silveira, a Assembleia não realiza sua sessão ordinária de hoje. É uma praxe na casa suspender a sessão do dia seguinte à morte de um ex-deputado. Everardo Silveira foi um dos parlamentares da Assembleia Legislativa Cearense que deu apoio ao primeiro governo Tasso Gereissati a partir do ano de 1987. Ele, Everardo, era o pai do atual prefeito de Quixadá, o também médico Ricardo Silveira. Antes de a sessão de hoje ser levantada na Assembleia, o deputado Sérgio Aguiar lembrou a atuação de Everardo Silveira no Legislativo cearense. Vamos ouvi-lo. Quero aqui apresentar, em meu nome, em nome de minha família, as condolências e o sentimento de pesar à família do ex-deputado Everardo Silveira, conhecido por muitos aqui nesta casa como Vevé, ele que teve a oportunidade de ser deputado estadual com meu avô, Murilo Aguiar, de 79, ou melhor, de 83 a 86, que teve a oportunidade de ser constituinte da casa com meu pai, Francisco Aguiar, também de 87 até 91, e por coincidência, meu amigo Cláudio Pinho votou no meu avô para presidente da Assembleia em 85 e votou no meu pai para presidente da Assembleia em 93. Então, um grande amigo que tivemos laços fraternos aqui, quero na pessoa do prefeito Ricardo, na pessoa do Amilcar e na pessoa do Everardinho, que são os filhos com quem tenho relação, manifestar a minha solidariedade cristã a todo o povo de Quixadá, terra onde ele militou na saúde e na política, assim como também a todos os cearenses pelo falecimento do inesquecível deputado Everardo Silveira, que foi segundo vice-presidente dessa casa e, com mais uma coincidência, na mesma mesa diretora, no mesmo biênio em que meu pai, Francisco Aguiar, foi segundo secretário dessa mesa. Então, senhores deputados e senhoras deputadas, inclusive tiveram aqui inscritos, ou melhor, participaram pela plataforma, os deputados Luana Ribeiro, Simão Pedro, Guilherme Bismarck, Guilherme Landim, Dr. Oscar, Osmar Baquite e Larissa Gaspar. Dizer a todos que as inscrições dos oradores da presente sessão ficam transferidas para a próxima sessão ordinária. Nesse momento, dou por levantada a presente sessão. Muito bem. Atenção. No dia 19 de dezembro do ano passado, repetindo, no dia 19 de dezembro do ano passado, neste programa, fizemos um comentário sobre a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição do Estado do Ceará, de autoria do deputado Evandro Leitão, apoiada por vários outros deputados estaduais, acabando com a FUNCAP. A FUNCAP é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vamos ouvir o que nós dissemos naquele 19 de dezembro do ano passado. O presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, quer acabar com a FUNCAP. A FUNCAP
é a fundação que garante apoio financeiro à pesquisa no estado do Ceará. Ele apresentou uma proposta de emenda à Constituição, mudando o texto do artigo 258 da Constituição Estadual, que atualmente diz: o Estado manterá uma fundação de amparo à pesquisa científica e tecnológica, atribuindo dotação mínima correspondente a 2% da receita tributária como renda de sua administração privada. O que é? O Estado do Ceará tem a obrigação, desde a publicação da nossa Constituição, em outubro de 1989, de investir 2% na pesquisa científica e tecnológica. Ele não o faz. Todos os anos, e neste ano não foi diferente, o Tribunal de Contas do Estado, ao examinar a prestação de contas encaminhada pelo governador referente ao ano anterior, os conselheiros do Tribunal de Contas, quem primeiro levantou essa questão foi o conselheiro Alexandre Figueiredo, protestam contra o fato de o governo não investir praticamente nada, quanto menos os 2% do orçamento na pesquisa. No fim de semana, em alguns grupos de conversa no WhatsApp, várias críticas foram feitas a essa emenda, mas as pessoas não sabiam quem era o autor, quem é o autor da emenda. E o próprio Evandro Leitão, num desses grupos de WhatsApp, veio com uma nota dizendo que a Assembleia não votaria esta emenda constitucional este ano, porque a Assembleia prima pelo diálogo e quer que aconteça uma ampla discussão sobre esse tema. Nós fomos atrás e encontramos o texto da proposta de emenda constitucional, cuja primeira assinatura é do deputado Evandro Leitão. Primeiro, o parágrafo único do artigo 210 e o caput, a cabeça, que é o centro dessa discussão, do artigo 258 da Constituição do Estado. Segundo o texto proposto pelo deputado Evandro Leitão, o Estado do Ceará manterá uma fundação de amparo à pesquisa para o fomento das atividades de pesquisa científica e tecnológica e atribuirá à função Ciência e Tecnologia do Orçamento Geral do Estado a dotação mínima correspondente a 2% da receita tributária. Nós repetimos esse comentário exatamente porque ontem, esse comentário foi de 19 de dezembro de 2022, do ano passado. A emenda foi apresentada sorrateiramente no final do ano legislativo, que era para passar desapercebidamente. Pois bem, repetindo, ontem, terça-feira, 20 de junho, a proposta de emenda constitucional voltou ao plenário da Assembleia e será votada em regime de urgência. Não será aprovada hoje, porque a Assembleia não tem sessão, em razão da morte
como já registramos aqui, ocorrida ontem, do ex-deputado estadual Everardo Silveira. A comunidade científica cearense está sendo apunhalada pelas costas. O debate prometido pelo senhor Evandro Leitão, ainda em dezembro passado, não ocorreu. A FUNCAP tem sido objeto, repetimos, de reprimenda do Tribunal de Contas do Estado todos os anos, quando da emissão do parecer sobre as contas anuais do governador, pelo fato de o Estado não cumprir a determinação constitucional de liberar 2% da arrecadação para a FUNCAP desenvolver a ciência e a tecnologia cearenses. Nos próximos dias, provavelmente, ouviremos a repetição dessas críticas no Tribunal de Contas do Estado, quando do exame das contas do governo estadual, referentes ao ano passado, sob a relatoria do conselheiro Alexandre Figueiredo, repetindo o que dissemos no comentário de dezembro do ano passado. Alexandre Figueiredo foi quem primeiro denunciou esse descumprimento do dispositivo constitucional pelos últimos governadores do estado do Ceará. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a Câmara Federal aprova o projeto que transforma cargos do Ministério Público da União. A transformação será sem aumento de despesas, envolvendo um custo anual de R$ 99 milhões. O procurador-geral, Augusto Aras, justifica a apresentação desse projeto pela necessidade de mais cargos na atividade meio do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho. O Congresso Nacional instala 3 comissões para analisar medidas provisórias. As reuniões serão realizadas a partir das 14h30 no plenário da Ala Nilo Coelho, no Senado. Após a instalação dos colegiados, serão eleitos os presidentes e vices de cada comissão. Arthur Lira se reúne com governadores na quinta-feira, amanhã, para debater reforma tributária. Para ele, o objetivo do encontro é dar unidade na discussão federativa sobre essa reforma. A reunião será decisiva para que parte da reforma esteja afinada com todos os governadores, pensando no seu estado e no Brasil mais próspero, afirmou o deputado. E foi publicada a lei com mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 14.599, que, entre outras mudanças, inicia nova contagem de prazo para a obrigatoriedade de exame toxicológico de motoristas a cada 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da CNH nas categorias C, D e E. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre Zanin, um advogado de Lula, é sabatinado no Senado para a vaga de ministro no Supremo. Para sair da CCJ aprovado, o indicado para a vaga na Corte precisa de 14 votos favoráveis e no plenário 41 votos. Com os destaques do Globo, também temos em manchete sobre essa sabatina que Zanin reforça um perfil garantista. Só existe um lado, o da Constituição. Também temos em principal manchete sobre embate com Gleice. Quem é a tesoureira do PT que terá salário de R$ 27 mil em Itaipu? E com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre o arcabouço fiscal, que avança no Senado Federal com novas exceções ao teto. Esse texto é aprovado em comissão e deve passar pelo plenário ainda hoje.
E também temos em destaque sobre política que o tsunami nas igrejas vira marola às vésperas de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. E sobre diplomacia brasileira, o presidente Lula fala sobre Ucrânia e acordo da União Europeia e o Mercosul com o centro-esquerda na Itália. Muito bem. Como a Letícia destacou nas manchetes nacionais, a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, aposentado compulsoriamente do Supremo Tribunal Federal por completar 75 anos, é o destaque do Senado Federal hoje. Neste momento, está reunida a Comissão de Constituição e Justiça do Senado para a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. É realmente um momento de expectativa, esse da sabatina, porque Zanin foi o advogado pessoal do presidente Lula quando ele estava sendo acusado pela Lava Jato de desvio de recursos e chegou a ser condenado pelo juiz federal, hoje senador da República, Sérgio Moro, à prisão. Lula passou um determinado momento na prisão, cumprindo pena estabelecida pelo juiz Sérgio Moro, até que o Supremo Tribunal Federal, provocado por recurso do advogado Cristiano Zanin, entendeu que Sérgio Moro foi parcial no julgamento de Lula e, assim, tornou sem efeito a decisão do juiz, hoje senador Sérgio Moro, um dos senadores que estão inscritos para a sabatina de Zanin. A sessão da Comissão de Constituição e Justiça começou com um tempo dado pelo presidente da sessão, da comissão, o senador Davi Alcolumbre, para as primeiras manifestações do advogado Cristiano Zanin. Vamos ouvir o que ele disse no início da sessão. Sinto-me honrado e grato por estar aqui neste momento e humildemente me apresento para o crivo de estatura de Vossas Excelências para, caso seja aprovado, vir a exercer o honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, com muito respeito e humildade, me dirijo a Vossas Excelências para expor brevemente as minhas trajetórias de vida e profissional e assumir compromissos, não apenas com o Senado Federal, mas também com mais de 200 milhões de brasileiros. Tenho muito orgulho por ser casado há 2 décadas com Valesca Zanin Martins, uma mulher forte e advogada de estatura reconhecida. Com ela formei a minha família e tenho 3 filhos, Lucas, Rodrigo e Rafael. E agradeço o suporte emocional, a força em momentos difíceis da carreira e o amor, sempre recíproco. Nasci em 15 de novembro de 1975, em Piracicaba, e lá cresci também. Piracicaba é uma cidade no interior do estado de São Paulo, hoje com mais de 400 mil habitantes. É uma região cuja economia gira em torno do agronegócio. Sou filho orgulhoso de Maria Roseli Zanin Martins, uma professora e diretora na rede pública de ensino em Piracicaba, hoje aposentada, e do advogado Nelson Martins. Eles me deram como herança os princípios da honestidade, da humildade e da perseverança. Tenho 2 irmãos,
Sou o primogênito da família. E como primogênito, a posse ou recurso, só com a roupa do corpo. Ele em 1888 e ela desembarcou 3 anos mais tarde, em 1891. Moraram... Vemos uns traços, pequenos traços da biografia do advogado Cristiano Zanin. Nessa parte final, ele começa a falar da vinda dos seus avós para o Brasil. É voz corrente de que a indicação será aprovada tanto na Comissão de Constituição e Justiça como no plenário do Senado ainda hoje. Mas o editorial do jornal O Estado de São Paulo pede que os senadores rejeitem a indicação feita pelo presidente Lula para que Zanin seja ministro do Supremo Tribunal Federal. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O editorial do Estadão destaca que trata-se de um deboche com o Supremo e com a Constituição a merecer categoria reprovação por parte dos senadores. Existem pelo menos 2 sérios motivos para rejeitar o nome de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, e eles não se baseiam em questões de natureza político-partidária, mas na estrita defesa da Constituição e do regime democrático. Em primeiro lugar, o exercício do poder no Estado democrático de direito nunca é mérito-arbítrio. A lógica do eu posso, eu faço, sem precisar dar satisfação a ninguém, é válida na esfera privada, mas na qual a lei assegura amplos espaços de liberdade. No entanto, na esfera pública, o exercício do poder é configurado por parâmetros e critérios definidos por lei. O princípio constitucional da impessoalidade proíbe o uso do cargo público para fins pessoais, seja para favorecer amigos, retribuir favores ou ter um advogado no papel de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como dissemos neste espaço por ocasião das indicações de Jair Bolsonaro ao STF, é inconstitucional colocar amigos na corte, para que, uma vez lá dentro, eles continuem atuando como amigos e defensores de seus interesses. Além dessa sabatina que está acontecendo agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com o advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, o outro destaque da política nacional é a sessão a ser aberta amanhã no Tribunal Superior Eleitoral para decidir sobre o processo de abuso do poder político contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo denúncia do PDT. Esse processo, esse julgamento, pode durar até 48 ou 72 horas. E a expectativa é que o Tribunal Superior Eleitoral decrete a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por até 8 anos, o que significa dizer que ele não poderá disputar nenhum cargo eletivo a partir das eleições municipais do próximo ano, muito menos a eleição presidencial ou a eleição nacional de 2026. Segundo o partido, ele é o nome ideal para concorrer mais uma vez à presidência da República, estando inelegível, como se supõe, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que será conhecida nas próximas 72 horas, o PL, dizem os observadores da política e aliados do próprio Bolsonaro, a ex-primeira-dama, mulher de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, seria o nome do PL para disputar
à presidência da República. Nós voltamos a falar sobre a sabatina que está acontecendo agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com o advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele agora vai responder os primeiros questionamentos dos senadores. E o primeiro a fazer questionamento é o senador Jorge Cajuru. Vamos ouvi-lo. Doutor Zanin, que não foi nada pessoal. Eu apenas mantive a coerência de como não recebi pessoalmente os indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo sendo vice-líder do governo Lula aqui no Senado, eu também não lhe recebi. Repito, nada pessoal. Aproveito para voltar a lamentar que esteja no freezer desde 2019, não de agora, uma PEC de minha autoria em que proponho para os ministros do Supremo Tribunal Federal a idade mínima de 55 anos, a máxima de 75 anos, o tempo de mandato de 12 anos, e aí vem a ferida. O fim do direito monocrático do presidente da República escolher ministro do Supremo Tribunal Federal. Na minha PEC, proponho um Conselho Nacional respeitado moralmente, juridicamente, reconhecido, que ele fizesse a escolha e, posteriormente, houvesse aqui a nossa sabatina. As perguntas. O senhor é advogado prestes a se tornar ministro-juiz da principal corte brasileira. Gostaria de saber o que o senhor considera a maior qualidade de um advogado e, a seu ver, qual deve ser o principal atributo de um magistrado. Segunda colocação. Queria ouvir a opinião do senhor sobre a chamada judicialização da política. Tem crescido o número de ocorrências em que parlamentares e partidos políticos recorrem ao judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, para contestar medidas do Executivo, investigar adversários e evitar derrotas no Congresso. Há quem ache isso normal, por entender que legislativo e judiciário têm uma relação simbiótica. Outros dizem que tem mais a ver com o receio por parte dos políticos de adoção de medidas que possam causar impacto negativo diante da opinião. Bom, o senador Cajuru, antes de começar a fazer as indagações, fez uma preleção sobre uma proposta de emenda constitucional dele que altera a ordem de indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal e também define um prazo, um tempo para que o ministro permaneça em atividade. Na sessão está estabelecido que a cada bloco 3 senadores farão indagações e aí depois o advogado Zanin responde. Como nós não temos mais tempo, vamos agradecer a honrosa audiência dos nossos ouvintes, prometendo estar de volta amanhã, a partir das 11h45, com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!